Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior Borges por aqui para mais um podcast Som da Palavra. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de receber um irmão, um amigo, pastor Guilherme Dallier, que hoje vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho da sua vida, do seu ministério, do seu testemunho, tá? Então fique ligado aí com a gente e sem mais delongas, vamos embora para o nosso bate-papo. Bora! Pastor Guilherme Dallier, muito obrigado pela sua presença aqui, uma alegria imensa, né? O carinho que nós temos pela sua pessoa, pela sua vida, do homem de Deus que você é. Então, eu me sinto honrado de ter você aqui nesse lugar e te agradeço por, nessa vida tão corriqueira, você conseguir estar aqui com a gente, né? Eis-me aqui sempre que chamar, vocês são muito queridos, eu tenho um carinho muito grande pela sua vida. Amém. Reconheça a legitimidade do teu chamado, da unção que o Senhor coloca na tua vida, tudo aquilo que você faz, seja tocando lindamente aquele teclado, seja falando da palavra do Senhor, e você promove o reino de Deus. Eu tenho certeza que esse podcast gerará muitos frutos ainda para a glória de Deus. Amém. Para mim é uma honra. Não sei se eu posso atender expectativa, mas vai sim, que é a bênção de Deus, né? E eu queria te perguntar, quem é Guilherme Dallier? Esse cara aqui, vacilão, ruim, merecedor de nada, mas que pela graça, pela misericórdia de Deus, ele me chamou, me vocacionou, me elegeu, me escolheu para ser um anunciador da sua palavra, né? Tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Então, não sei se você vai fazer essa pergunta, mas isso já marca a minha história. Eu, só para terminar de me apresentar aqui, como você falou, Guilherme Dallier, tenho 43 anos, não sei se parece, eu estou bem acabado ali. Tá jovem aí. Casado com uma linda mulher virtuosa, né? Mulher de Deus, Adriana Dallier. Temos 2 filhos, né? A Júlia, de 18, está fazendo direito, é uma noiva, Rafael, de 17 anos, terminando seus estudos também para seguir a sua carreira. Legal. Pela graça de Deus, podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Esse sou eu, um pouquinho de mim. Que bacana, nossa, mas já está com 18 anos cursando já. Que maravilha, isso é bênção de Deus, né? É a unção de Deus na família, né? Deus é o Deus da família, né? Eu tenho muitos motivos para louvar o Senhor, porque realmente a gente olha para os filhos e a gente consegue ver aquilo que Deus realmente é um Deus geracional, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e você vê o que o salmista disse, né? Que de geração em geração é a sua fidelidade. Deus que foi fiel com os meus pais, com os meus sogros, foi fiel conosco, eu estou vendo a fidelidade na vida dos meus filhos. Deus é infalível. Isso é um privilégio, né? Total. É um orgulho, né? Sem querer maldar da palavra, não aquele orgulho do mal, mas o orgulho de dizer assim, cara, tá dando continuidade à geração, olha. É maravilhoso, né? Isso é lindo de se ver, né? Eu estava ontem até pregando lá em Santa Catarina falando disso, a dependência de Deus, mas é também a responsabilidade humana, né? O Salmo 127 nos ensina isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que ele edifica. Então é Ele quem opera, mas através de nós. Então a gente assume a nossa responsabilidade, nós nos colocamos na dependência de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai operando, é maravilhoso. E você falou, foi criado, né, num lar cristão. Conta pra gente um pouco aí, como que foi essa trajetória do Guilherme Dallier, né, que também já foi líder, ou no Ministério de Louvor, né? Entreguei, né? Passou a bola. Então já foi um excelente líder, já estive presenciando os louvores. Como que foi essa trajetória? Ministerial, você diz? Criado no lar cristão, né? Como que foi essa parte toda aí? Quantas horas a gente tem? Conforme falei, nasci no lar cristão. Minha mãe praticamente também nasceu no lar cristão. E meu pai, né, ele se converteu na sua adolescência. Ambos se conheceram num congresso de jovens, de igreja, lá em Santo Aleixo. Meu pai depois casou com ela, poucos anos depois.
E eu nasci dentro desse lar, fui apresentado na Igreja da Assembleia de Deus, né? Ali do camarão tem a fotinho, passou me segurando e apresentando e dedicando a minha vida ao Senhor. E eu fui crescendo dentro dessa perspectiva. Minha mãe, musicista também, né? Sempre gostou de piano, depois se tornou maestrina de coral também. Então, minha primeira influência, digamos assim, ministerial, de vocação, foi a minha mãe cantando, aquela coisa de já ligar o rádio de manhã cedo, fazer a faxina da casa, pegar os louvores. Eu me lembro de eu já pequenininho, colocando aqueles vinis, né? Logos, altos louvores, vencedores por Cristo, Rebaião, e aí veio o Manicóis. E morava num quintal, família quase toda cristã também, e ali vendo, testemunhando o crescimento do meu primo Carlinhos da Lia, né? Que você em breve, vai estar aqui com a gente. Vai estar aqui conosco. Já foi lançado o convite, já. A vida dele é muito envolvida, né? Ele vive de música praticamente hoje, né? Enfim, um baterista de mão cheia, tudo muito. Então eu fiquei acompanhando aquilo ali me motivou muito a seguir a questão da música. Deus foi confirmando. Na adolescência o Senhor já me selou com o Espírito Santo, então com 12, 13 anos fui para a Nova Vida, conheci o então Sandro Soares, né, que foi baita música também, hoje pastor na Nova Vida de Santa Catarina, estava lá ontem comemorando com eles e pregando no aniversário de 35 anos do ministério lá, maravilhoso também. E aí as coisas foram acontecendo. Ali fui trabalhando com evangelismo, com teatro, com juventude, e fui fazendo a obra de Deus. Ali também conheci minha esposa, né, na Nova Vida? Na Nova Vida, Santa Catarina. Com 15 anos, 16 a gente estava namorando, com 22 estávamos casados. Então, são 27 anos juntos, eu conheci na minha adolescência. Foi sua primeira namorada? Rapaz, que pergunta você me falou. Não foi a primeira. Não foi a primeira, mas foi a segunda. Mas foi a mulher da sua vida. É a mulher da minha vida, a única. Saí bem dessa. Não, foi. Essa na verdade, eu namorei uma moça, 14 para 15 anos, alguns meses lá. Depois fiquei na minha, conheci a minha esposa, foi maravilhoso. E a mulher da minha mocidade, a mulher da minha adolescência, a mulher da minha fase adulta, e vou até Cristo voltar e estar para a glória de Deus. Então foi lá que eu a conheci, canta muito também. Você já ouviu? Já vi. Eu tive o prazer de ouvir, né? E os meus filhos também, Rafael no teclado, é mesmo? Ju no violão, ela já viu, tocando violão, pregou no último culto no Impacto também, assim, é maravilhoso. Enfim. É geração que vai ficar o legado, né? O seu legado na sua família. Daqui a pouco você já vai ficar aqui só administrando, você ministra, você canta. Que é algo que eu gosto muito de fazer, desenvolver potenciais de equipe e pessoas. E até voltando para a questão da história, então assim, cresci nesse ambiente de igreja, né, de reino de Deus e tal. Então respirava igreja, terça, quinta, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Quando eu passei para a faculdade, eu fui estudar economia na UF e entrei para o banco, a questão de tempo começou a ficar um pouquinho mais escassa. Então, mas assim, permanecendo na obra de Deus, sempre fiel, firme. Mas eu confesso, e aí, já abrindo parênteses aqui, e sempre você vai ministrar num lugar, levanta um profeta e fala assim, chamar essa vida, ou então fala para aquele movimento e tal, e eu fazia como Maria, né? Eu nunca apoiei minha vida em profecia, sempre nas escrituras, mas a Bíblia diz, não desprezei a síntese, né? Julgue todas as coisas, depende do que é bom, fazia como Maria, guardava tudo aonde? No coração. Se for de Deus, no tempo certo vai se cumprir. Mas o fato é que minha carreira secular, assim, digamos, ela financeira, ela decolou. E eu posso, assim, ser franco, sincero, acho que até vale para as pessoas que estão nos assistindo, que é o que Cristo falou, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o ar de agradar um e aborrecer o outro. Não conseguir agradar a todos. Conciliar. Quando eu faço essa trajetória assim para trás, eu pude ver que eu permaneci um pouco fazendo a obra, mas assim, à medida que eu ia crescendo,
no banco, principalmente quando chegou ali. Eu cheguei ao status, à função de gestor e comecei a realmente salário deu uma guinada, os bônus, né? Viagens pelo mundo e tal. Isso acaba mexendo com a gente. Mexe. Você pode se alguém falar que não, mexe. Mexeu com Eva no jardim, com mexe, nem que seja pouco, mas mexe. Porque você sai de uma, vamos dizer assim, da inércia. Né? Você termina e você vai vislumbrar algo. Nossa, estou com um emprego bom, onde eu ganho bem. E aquilo mexe, querendo ou não querendo, vai mexer um pouquinho ali. Só que entram os cuidados, né? Os ensinamentos. As pessoas até falavam, né? Mas você tem dom, mas você tem chamado. Você tem chamado para pastor. Não quero isso não. Até porque nesse meio caminho, meu pai tinha sido consagrado a pastor, né? Após 50 anos ele foi consagrado a pastor e assumiu lá a congregação do Pôr da Pedra, por exemplo. E eu pude ver assim, um homem de Deus, sim, pastor Érico. Mas eu pude ver assim, rapidamente, pelo menos assim, alguns anos, o quanto ele sofria, o quanto ele envelheceu. Eu falei assim, gente, eu não quero isso não. Eu falei, não, eu quero, eu vou lá, prego, ok. Registro do louvor, já pude trabalhar com a minha esposa ali, liderando o Impacto Jovem, montando um ministério, passando. A gente vai fazendo a obra, não precisa ser pastor. Isso sem responsabilidade, né? Já tem um monte de gente que quer ir. Eu falava assim, já tem um monte de gente que quer ir. Só aquele que almeja o episcopado, esse que almeja, deixa para quem almeja. Eu não almejo. Mas por quê? Porque o meu coração estava seduzido. Né? É o que Tiago diz, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, como está seduz. Todos nós temos as nossas cobiças em áreas diferentes. Sim. Mas a temos. O que nós devemos fazer é vigiar para preservar aquilo que o Senhor nos chamou. Mas o tempo não é nosso, né? O propósito tem um tempo determinado. Então, posso te dizer que há um hiato, né? Sabe que eu não sou numerólogo cristão, mas existem algumas questões de números, né? Por exemplo, 7 é um número que nos persegue em termos de ciclos. Eu pude reparar exatamente, 3, não é? 12, né? 12. 7 fala muito de ciclos. Eu pude reparar 7 anos assim, de um hiato em que eu não cresci espiritualmente, eu estava preservando algumas coisas, mas porém assim, eu posso confessar que meu coração não estava mais tão fervoroso na obra de Deus, né? Mas havia uma palavra que seguia a minha adolescência, porque desde os 12 anos eu fui muito ligado à leitura bíblica diária, e havia uma palavra que eu sempre falava para mim, que as coisas consagradas não podem ser requeridas, né? E em julho de 2017, então fiquei assim, teve um ato de 2010, 2017. A gente se conheceu nesse período. Exato. Concorda comigo? Exato. 12 horas de oração. Por isso que eu estou te falando, meu coração, eu ia lá fazer a obra, meu coração estava em Deus, mas não havia a Ele a honra, a intensidade de início. Quem me conheceu antes disso, quem me conhece hoje, vê talvez esse Guilherme que era antes de 2010, mas em 2010, 2017, era um cristão, era um ministro, mas não era aquele homem avivado que vive para a glória de Deus. É Deus e mais nada, Deus é tudo, em todas as coisas dele, por ele, para ele, são todas as coisas que eu vivo hoje. Então, quando chegou em julho de 2017, eu não posso explicar o que aconteceu na sala da minha casa. Assim como Eliseu não pôde explicar o que foi aquele manto de Elias sobre ele. O que acontece é que minha esposa estava com meus filhos lá na EBF, estava sozinho em casa, e Deus veio até se manifestou. A presença manifestada do presença dele, assim, algo arrebatador. Então, assim, é uma experiência que eu guardo, assim como Paulo fala de coisas inefáveis, coisas que não conseguimos exprimir em palavras, e que Deus foi até lá com muita graça, misericórdia, e é lindo isso, né? Nossa. Porque nós, talvez os homens hoje, vejam nas relações algo descartável, né? Não serve mais, tá? Exato. Mas Deus não abre mão, os dons da vocação de Deus são irrevogáveis. Ele veio e começou a me recordar todas as profecias anteriormente ditas, me jogou no chão, me descortinou muitas coisas, de modo que eu saí dali decidido, e uma palavra me falava: eu estou requerendo hoje a sua vida, que é uma palavra que ele me falava lá na minha adolescência. Uma hora ele ia me requerer, me permitiu voar, mas agora
Ele estava requerendo meu Deus, o que é isso? Aqui, eu tô Vou te dar um tempo para você curtir sua vida. Mais ou menos isso. Mas quando chegar a maturidade espiritual, eu quero você para exercer aqui. Mas o que é? Você quer que eu pregue mais? Quer que eu ministre mais louvor? O que é? Me fala que eu tô. Não, eu quero você. Não quero que você fale, porque tudo que você faz eu te ensinei, eu te vocacionei, não estou interessado no que você faz, estou interessado no seu coração. Larga tudo e vem. Igual Jesus com os discípulos, né? Quem tem boa, Lucas 5, pesca maravilhosa, a maior pesca da história daquela sociedade, daquela empresa lá. Sim. Aí Jesus fala, tem cada você esquece, eu vou fazer de você um pescador de almas. E foi no meu momento mais alto da minha carreira, ele falou assim, larga tudo e vem. Então tenta imaginar, eu fiquei nos momentos, né, sou casado, tenho filhos, comecei a querer meio que negociar com Deus, mas eu tenho uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ela falou faz a diferença, hoje em dia faz toda a diferença. Botou com você, eu sei o homem com quem me fazer. Se Deus está pedindo isso, não importa. Eu sei que a gente vai comer amanhã, mas Deus é o nosso Jeová Jireh. Então, assim, são coisas assim poderosas. Eu, meses depois de confirmação, eu fiz igual de Gideão. Sobre medo, não sou assim, homem valente, corajoso, não. Acho que todo mundo, né? A confirmação da confirmação. E aí, alguns meses depois, eu entrei na sala da diretoria. E aí, entreguei, mas eu queria fazer como Moisés, né? Não vai ficar nenhuma unha no Egito, né? Então, de garantia, aquelas questões todas, então foi muito difícil. Fiquei meio que negociando, parecia Faraó tentando dissuadir. Não, mas você vai uma mulher, aí chama o pessoal de São Paulo, chama RH, então. E pela graça de Deus, eu tinha construído uma carreira lá muito sólida. Respeitado, né? Respeitado nas avaliações. Naquele ano, eu ganhei o prêmio de melhor gestor financeiro do Brasil, porque me entregava unidades deficitárias, pela graça de Deus, a gente revertia em unidades milionárias. Então, não tem como te demitir. E a palavra que eu falo assim, Deus me chamou agora para enriquecer, juntar tesouros no céu. Já enriqueci muito banqueiro, então agora eu quero enriquecer o céu. Ele me chamou para ser pescador de almas, não pescador de moedas. E isso na cabeça das pessoas que estão nesse mundo, assim, nessa parte financeira alta, luxo, riqueza, não entra, não entende. Ele ficou maluco. O cara surtou, gente, dá uma pernal dele, esqueceu de beber. Então, na verdade, as pessoas até achavam bonito, né? Não falavam assim, cara, não consigo. Na teoria é lindo. Um dos já trabalhei com alguns pastores. Você fica aqui com a gente segunda a sexta, domingo você prega na sua igrejinha, ganha dinheiro com a gente aqui e faz seu trabalhinho lá. Mas você vai abrir mão, você está comparando a dificuldade. O tesouro de Deus é muito maior. Você tem que imaginar aquela palavra que Jesus contou, né? O homem viu um tesouro escondido no campo, ele vendeu, se desprendeu de tudo quanto possuía, com toda a alegria. Ele comprou aquele campo. Por isso que hoje, quando a gente canta essa música, ele, né, que fala aquela frase me faz chorar, né? Me emociona demais. Perdendo tudo e ganhando por amor e com alegria. O pessoal do Drops aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi fantástico. Que louvor. Que ali mexe comigo, né? Te confesso que dentro dessa trajetória, por amor com certeza, mas quando vem uma privação ou outra, a minha alegria sempre é aprovada. Para que o meu coração sempre esteja no Senhor e não nas coisas. Então, esse é um trabalho que eu ainda estou desenvolvendo, de realmente... É um processo. É um processo. Que você vai para o e prosseguindo para o alto. Então, em 2017, coloquei à disposição. Em 2019, fui ordenado finalmente ao Ministério Pastoral e hoje vivo. Eu lembro que a gente foi um dia, né? Verdade, chegou, erraram o dia, foi a igreja. Aquilo foi lindo demais. Vocês foram uma semana antes, eu acho. Chegaram lá, só depois. Mas foi lindo aquilo ali, marcou. Gente, eu fui em 2019. Meu Deus! 5 anos vivendo integralmente sendo pastor integral. Sendo pastor integral na igreja, pregando a palavra, discipulando, desenvolvendo ministérios, aconselhando, visitando. Passa um filme, né, na sua cabeça, né? Na sua adolescência, aprendendo algumas coisas ali, aí vem a faculdade,
aí fica meio assim por causa do trabalho. É engraçado você falando. Desculpa, você. Não é isso, né? Você falando isso, eu li um livro nesse período, que ele sempre falava comigo, um livreto de um pastor amigo também, da Nova Vida, que era Holanda, Em Busca de um Homem de Deus, né? E aquela coisa de você tomar um café e abrir o livro, assim, folhear o livro. Gente, sabe aquela coisa meio infantil, mas tá Bíblia. Tem uma vez que eu abri, vou pegar esse livro aqui, eu li meu pai que tinha me emprestado Em Busca de um Homem de Deus. Abri, aí falando assim, talvez você não entenda o que você esteja fazendo nesse banco, por exemplo. Ele deu um exemplo de uma produção, mas tudo aquilo que você está aprendendo terá um porquê naquilo que Deus te chamou. Chegou um tempo que tudo que era Deus confirmando. E eu ficava pensando nisso em Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, para só aos 80 anos ele ser chamado. Tudo na nossa vida. Ele aprendeu para a obra. Para a obra. Basicamente, o que Deus falou com Paulo, né? Jesus falou com Paulo. Ele vai ser uma ferramenta muito útil para mim. Porque ele vai entrar nas sinagogas, ele vai bater de frente lá, ele vai ser xingado, ele vai bater nele. Para ele, o que eu passei? Mas ele vai entender essa perseguição. Ele vai entender. E quando Jesus chama ele, chama o mestre da lei. Não chamou qualquer pessoa. Verdade. O cara era discípulo de Gamaliel, só isso. Cara, você vai ser uma ferramenta, foi mais ou menos então, o que o Senhor fez com você. Você vai aprender, isso aí continua, aprende. Mas a bonita aprendeu, agora vem. Tudo aquilo que eu considerava lucro, para mim é lixo. Né? Por causa da sublimidade do conhecimento. Mas é isso. Tudo que o Senhor tem pra gente é infinitamente maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano. Você pode aprender tudo, mas o que eu tenho ainda é maior do que isso. É maravilhoso. É tremendo. E o legal dessa sua trajetória, que muitas pessoas hoje, de repente, se encontram assim, né? Aquele vislumbre de uma profissão, ou vislumbre de estar fazendo algo assim que está ganhando views, ganhando likes, e começam a esquecer da essência que foi colocada lá atrás. Não, daqui a pouco eu faço isso. Não. Aí começa assim. Como um plano secundário. Exato. Antigamente, quando você orava meia hora, já orava 10 minutos, daqui a pouco 5 minutos, daqui a pouco não ora. Lê a Bíblia um pouquinho, daqui a pouco passa a ser um versículo, daqui a pouco nem um versículo. Né? Algo que Deus te colocou para você ser grande aqui na terra, mas para glorificar o nome dele. E muitas das vezes as pessoas estão trocando isso, né? Querem a glória do homem, mas aquilo que Deus quer te dar, não. Depois Jesus fala isso, né? Deus amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então a gente vê muitas pessoas buscando as coisas e não o reino, né? Jesus falou, vocês estão preocupados com essas coisas, querendo essas coisas passam, mas o cerne da vida do homem é buscar o reino dos céus em outras coisas. E as demais coisas, outras coisas serão acrescentadas. O que a gente chama de necessidades legítimas, e elas são, se chamam de coisas. E essas coisas são acrescentadas sobre aquele que vive a prioridade do reino. As pessoas invertem esses valores, não acham as coisas, muitas vezes, ou as coisas que acham não as satisfaz, porque somente o que nos satisfaz é a presença de Deus, o reino de Deus. É comida, nem bebida, justiça, paz e alegria do Espírito Santo, o conforto humano dos bens materiais não nos dá essas virtudes que verdadeiramente. Você sempre vai querer mais coisas, né? Exatamente. Uma vez a gente comentou, conversando sobre isso, a gente conversou com o pastor João, parece um cachorro correndo atrás do rabo. Nunca consegue pegar, mas continua correndo atrás daquilo. Esse é o cerne do livro de Salomão, né? O escritor de Eclesiastes, né? Vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Aí você vê ali, Eclesiastes 1:2, ele falando das grandes obras que ele empreendeu, tudo aquilo que ele fazia, e depois ele fala, por que eu fiz isso? Tudo isso. Vaidade e correr atrás do vento. Pelo que ele termina o livro, falando assim, cada um estudar, que é algo que eu gosto muito, tem que tomar cuidado. Ele fala, é a vaidade, né? Sim. Dado que a efemeridade da vida e a transitoriedade das coisas são reais, qual é a verdade do homem? Ele vai terminar a Eclesiastes com isso. Qual é a verdade? De tudo que se ouviu, a soma é: tema ao Senhor, mais os seus mandamentos, porque Deus trará a juízo todas as nossas obras, sejam boas ou sejam más. Então, assim, as coisas, o status, a fama, o poder, o dinheiro, nada disso vai te absorver perante Deus. Então, tema ao Senhor, conheça-o, represente com um testemunho santo,
porque é disso que depende a sua vida. E a forma que a igreja tem que viver hoje. Né? Não que as pessoas vão deixar de fazer, ou de estudar, ou de trabalhar, de ser bem sucedido. Boa. Isso não é pecado. Boa. Você trabalhar e você estudar, legal. O que não pode é isso tomar o lugar que é dele. Obrigado, João. Aquilo que Paulo diz, né? Não é um espírito de covardia, mas poder, amor e moderação. Exatamente. E não é a gente deixar de fazer e viver uma vida de ócio. Não é. Vai ficar aqui até Jesus voltar. Não, filho, vai trabalhar, vai estudar, vai ganhar seu dinheirinho, compra o seu carro. Que é isso? Compra a sua casa. A gente falou de Paulo, e Paulo, na igreja de Tessalonicenses, inclusive, ele fala disso, principalmente na segunda carta, né, que o povo acreditava que Cristo já havia vindo, havia uma corrente na igreja que acreditava nisso, e outro que Cristo já estava para voltar. A volta dele era super iminente. Tanto que ele vai voltar, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar? Eu vou ficar aqui. Aí ficava uma vida ociosa, que se intrometia nas coisas dos outros, atrapalhava, e os outros falavam: eu quero que vocês trabalhem, cuidem do que é de vocês. Então, assim, a gente tem que lembrar que quando Deus criou o homem e colocou ele naquele lugar maravilhoso, cultivar o jardim, exatamente, para guardar o jardim. Então, há uma responsabilidade que nos cabe. A gente falou aqui antes de começar, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Então, ele está edificando, mas eu estou trabalhando. Se o Senhor não guardar a cidade, eu vou vigiar a sentinela, ele está guardando, mas eu estou vigiando. Isso aí será levantar de madrugada, ganhar o pão penosamente granjeaste, seus amados e dar enquanto dorme. Eu estou trabalhando, mas creio que nada nos é dado se do céu não nos for dado. A soberania de Deus não nos isenta dos nossos deveres e responsabilidades. É uma vida de equilíbrio. E que é o que falta à geração de hoje. E quando a gente olha para a Bíblia, Deus não chama ninguém à toa parado. É isso aí. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Moisés, está nos obedecendo. Exatamente. Davi. Todos, né? Gideão. Paulo. Até Paulo. Perseguido, mas ele trabalhava, então. E assim, é interessante. Eu entendo quando ele fala assim, a gente estar disponível para Deus, não é estar à toa. De acordo. É estar fazendo algo para Ele. E está disponível. Por quê? Porque o coração dele está envolvido nisso aqui. Eu costumo muito falar lá com o povo esses dois conceitos da disponibilidade e disposição. Nem sempre as pessoas estão disponíveis. Perguntar, o Júnior está disponível, talvez hoje você esteja de folga, de férias, você falar, mas geralmente o nosso tempo ele é corrido. Mas o que a Eclesiastes nos ensina, que para todo propósito existe um tempo determinado. Então, não é que nos falte tempo, é que muitas pessoas não têm mais propósito. Exato. De modo que todo aquele que tem disposição para algo, ele vai arrumar disponibilidade para fazê-lo. Então, assim, uma coisa banal aqui, eu não tenho tempo para atividade física. Ok, deixa o médico te condenar, te falar assim, rapaz, se você não começar a correr, você vai morrer. Olha, tuas taxas aqui, colesterol, triglicerídeo, rapidinho, você vai arrumar uma hora do teu dia, né, 3, 4 vezes na semana para fazer atividade física. Por quê? Você achou um propósito. As coisas de Deus são exatamente assim. As pessoas estão perdendo o propósito da prioridade do reino. Por isso elas dizem que eu não tenho tempo. Eu não estou disponível. Não, na verdade, você não tem disposição. No momento que você se dispor, né? E disposição é um verbo que a gente vê muito no Antigo Testamento, né? Muito, né? Me dispôs o coração a buscar o Senhor. Ezequiel dispôs o coração a buscar o Senhor. Quando você dispõe a sua vida, as prioridades da sua vida mudam, e a tua disponibilidade para Deus e para a sua obra é magnífica. É aquela famosa frase, né? Quem quer, dá um jeito. Boa. Quem não quer, dá uma desculpa. Então você vai ter uma desculpa, não. Até o dia que fala assim, você precisa fazer, e agora eu tenho que fazer. Então por que tu começa? Tem uma frase que eu acho muito bacana, que fala assim, ore pelas decisões, para que depois você não tenha que orar pelos resultados. Pelas consequências, obrigado. Então, ore antes de você tomar uma decisão. Que as consequências não vêm. Quais são as consequências? O tempo que a gente fica fora, quanto tempo a gente perdeu? O que eu podia fazer hoje, aí eu vou deixar para fazer no final da semana. Olha, o que eu estou deixando. Se eu tivesse feito, o resultado já seria diferente. Então, realmente, a gente vê hoje uma galera tá nos excessos. Ou eu faço tudo hoje e não faço nada amanhã, ou eu faço tudo amanhã e não faço nada hoje. Gente, calma aí, vamos botar assim na balança, vamos tentar nivelar isso sem os excessos.
Porque eu acho que os excessos ele está estragando tudo. O excesso de estar na mídia, o excesso de fazer isso, o excesso. Aí as pessoas começam adoecendo. Mas por quê? Porque não tem um controle, não tem um equilíbrio. Em vez de você colocar Deus acima de tudo, independente da religião, Deus ele é o Criador. Então, Deus, obrigado por essa manhã. Gratidão. Obrigado por eu dormir, pude acordar, né? E assim vai. Até quando tem as coisas ruins também. Porque tudo tem um propósito. Nada é. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Nada por acaso. Está tudo solto no ar assim, aleatório. Não é. Tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. Tu tem um porquê aconteceu, ou é consequência de algo que você não fez, que era para ter feito. A semeadura, né? Exato. A gente falível, a gente colhe aquilo que a gente planta. Ainda bem que Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor renova dia por dia. É a causa de não sermos consumidos. Mas você falando dessa questão dos extremos é muito importante. Retomando a questão do equilíbrio. As pessoas não oram, tomam suas escolhas por impulso, depois passam muito tempo tentando corrigir as consequências. As consequências, né? Melhor você orar antes, pensar antes, né? Vivemos uma geração muito acelerada, uma geração muito ansiosa e muito imediatista, né? Todo esse progresso tecnológico, a gente até conversou um pouquinho sobre isso antes. Está gerando ansiedade. A gente não aguenta mais, eu estava aqui, né, eu tenho que melhorar, responder mais rápido, as pessoas ficam meio chateadas comigo, me convidam, eu chamo, às vezes demora para responder, mas as pessoas estão online, né? Então você lidar com alguém offline e fala assim, como assim, né? Você não tem Instagram? Sou velho. Como assim? Eu nunca tive nem Orkut, Facebook, nossa, eu fui um dos últimos, até na época da minha produção secular, um dos últimos da equipe a aderir, se não o último, a aderir o WhatsApp, porque foi necessário, não que seja contra as redes sociais, mas ter uma forma diferente de enxergar a vida e as relações. Isso aqui, esse momento de mesa, eu olhando, do olho, a gente poder falar da palavra de Deus, poder trocar experiência, isso para mim nenhuma rede social ela pode certa vez eu vi o Zygmunt Bauman, foi um dos grandes sociólogos, falando sobre esse conceito de amigo, né? Porque o Facebook trouxe essa questão, me aceita como amigo e tal. Eu não tenho, mas eu entendo, porque eu estudei. E só que os amigos, assim, você recebe amigos que você nunca viu. Só quer saber da sua vida, né? Quer saber da sua vida. E você deixa de ter amigos, qualquer coisa que você fale ou poste, aquele teu amigo não concorda, um cancela o outro, então bloqueia, é um ambiente muito nocivo e essa geração está realmente extremada. Então a gente tem que lembrar que a gente é corpo, alma, para alguns dicotômicos, corpo, alma e espírito, para outros, mas o que Deus está querendo nos ensinar? Olha, eu te fiz carne. Você se relacionar, você precisa falar. E eu te fiz também eu sou preso para você, né? Existe algo que é transcendente a essa matéria. Então a gente cuidar da nossa espiritualidade, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, cuidar da nossa alma, colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa vida em equilíbrio. E esse equilíbrio, você falou de autocontrole, que é algo que só o Espírito Santo pode trazer, que é um fruto. Espírito Santo, não à toa ele é o último mencionado, né? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, autocontrole. Isso é só uma vida pelo Espírito Santo que pode fazer. E esse autocontrole não é só do meu temperamento, é de tudo, das redes sociais, do trabalho, do dinheiro, da sexualidade, da comunicação. Tudo isso é afetado quando eu tenho esse autocontrole. Então, você está nos ouvindo aí, hashtag por uma vida mais equilibrada. Exatamente. A palavra de hoje. E, assim, dentro dessa conversa, desse bate-papo, você acha que hoje em dia está faltando isso aqui dentro da igreja? Esse bate-papo, esse momento de sentar assim, vamos conversar um pouco, larga o telefone um pouco, vamos trocar uma ideia aqui. O que está acontecendo? Como está a sua vida? Aí, me conta aí, vamos rir um pouco, vamos conversar. Mas se a gente entrar para essa área da gente analisar a igreja, a gente vai virar vigília. Mas tem que ser uns 8 podcasts. Eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma objetiva. Você está perguntando especificamente sobre esse momento de medo. Vou me recordar aqui nos minutos anteriores, a gente citou
gente está falando um pouquinho que hoje as pessoas estão em busca da igreja de métodos de Isso. crescimento, em detrimento daquilo que a palavra já nos levou, porque Atos nos ensina um pouco qual é o método bíblico, né? Não é cor de igreja, não é tipo de pregação, não é tipo de música, não é tipo de programação de eventos, que hoje estão firmadas as igrejas, mas é o contexto espiritual da igreja, que é o quê? Doutrina dos apóstolos. Sim. Perseveravam, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão. Essa palavra perseverar por quê? Porque é difícil. Difícil. Nas orações e no temor do Senhor. Então, hoje, eu acredito, porque eu comecei com essa introdução, que está faltando muito esse momento de mesa. Não faltam cultos, não faltam células, talvez, não faltam momentos de programações, eventos, mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças, congressos de louvor. A igreja está super cheia de programações e eventos, e aquilo que veio para tentar suprir isso, a questão da célula, mas eu sinto, de um modo geral, que tudo que está sendo praticado hoje na igreja, ele tem um viés pragmático de resultado de crescimento. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais a pensar organicamente a igreja. Lembrar aquilo que a gente estava falando, um homem semeia, um homem rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu não sou responsável pelos resultados, eu sou responsável pela semeadura e pela rega. O resultado, quem gerencia, é Deus. Quando é que lá em Atos vai dizer, e ele acrescentava dia após dia os que vão sendo salvos. Jesus vai em Mateus 13, uma das parábolas do reino, é que o homem semeou uma semente, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a semente, e ele foi dormir, e a semente germinou e cresceu sem ele saber como foi. Por quê? Porque não é um trabalho humano, é um trabalho sobrenatural, é um trabalho que é o Espírito Santo. A gente vai lá, a gente prega a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir por meio da pregação da palavra de Deus. A gente ora, a gente canta louvores, mas a gente não tem como prever o que está acontecendo no coração. É um trabalho espiritual. Amém? Sim. Então, esse trabalho de mesa, até que existe hoje, algumas igrejas fazendo, outra palavra que a gente importou do pragmatismo americano, intencionalidade, sermos intencionais, eu até acredito em parte nisso, mas eu acredito muito, não assim, a gente ser aleatório, deixa acontecer, a gente pode, o coração do homem pode fazer planos, sim. O Senhor, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Então, a gente deve planejar, a gente deve entregar o governo dessas ações a Deus. Eu acho que quando a gente lê em Atos, que aquela igreja se reunia diariamente, e isso é lindo, né? Diariamente, no partir do pão, nos templos, né? Nos templos e nas casas. Nas casas, exatamente. Isso não foi alguém assim, não foi o apóstolo Pedro ou os 12, a comissão dos 12, falou, vamos criar um método aqui para poder 3.000 aceitar, a gente tem que conter isso aqui e manter o crescimento da igreja. Não foi algo assim. Foi natural. Foi natural, orgânico. Né? As pessoas tinham prazer em estar juntas. As pessoas tinham prazer na comunhão. Então, é isso que João, quando ele vai escrever a sua epístola, lá depois, ele vai falar, quem ama Deus também deve amar o seu irmão. Você tem que ter o desejo, o nosso amor por Deus, ele é validado pelo nosso relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto do meu irmão eu também estarei. E o amor a Deus, o meu relacionamento a Deus, vai me levar a me relacionar mais e melhor com o meu irmão. Então, eu acho que esse momento de mesa está faltando de forma geral nas igrejas, mas não por uma questão de intencionalidade. Não, sim. Eu sei que o nosso tempo, a vida moderna e urbana é diferente do contexto cultural que a igreja de Atos vivia, mas o que eu fico me questionando é a vida, os tempos podem ser diferentes, mas o coração do homem é o mesmo. O que eu vejo hoje é pouco interesse. E a vida corrida também, né? Na comunhão, as pessoas estão vendo a igreja como um lugar de culto
e de ministério. Qual é o seu ministério? O ministério é música. Qual é o meu ministério? É escola bíblica. Então a gente vai lá para fazer a aula, cantar alguns louvores, mas a gente não está inserido na vida da igreja. A igreja não ensina, a igreja é comunidade. Você está indo lá para receber alguma coisa, receber e vai embora. Ou no máximo cumprir na escala. Não, a igreja é comunidade. A igreja é um corpo. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Eu estou num corpo, estou numa comunidade, estou numa família a partir de agora. Então, se tem alguém em necessidade, por isso que o Thiago vai falar que fé é essa de sem obras. Então, chega alguém que está passando necessidade, você fala, deixa eu mais GD, vai poder. Mas você não se envolve nisso? Que igreja é essa? Você tem que cuidar, né? Tem que cuidar, você tem que dar o agasalho, você tem que dar o alimento. Sim. Você tem que se envolver com a vida do seu próximo, você tem que se alegrar quando ele conquista alguma coisa, você tem que chorar no luto dele, participar. Então, as igrejas hoje estão muito organizacionais, institucionais. Eu acho que é por isso que eu falo esse momento verdadeiro. Quando tem um momento de mesa, assim, o pastor convocar na igreja, café da manhã, traz você das boas, não sei o quê. Bonito isso, temos que Isso é muito bom. É lindo, eu acompanho uma igreja no YouTube e eu estava observando hoje, eles estão colocando, até o do pastor Douglas Gonçalves, né? Que o batismo deles não é na igreja, é nas casas, é no DNA. Nunca vi. Uau! Diferente. Tipo, na célula, vai ter um batismo na célula do Guilherme hoje. Vamos lá que vai ter um batismo lá. O batismo vai ser lá na casa dele. Eu falei, gente, a ceia também é feita assim. O prédio fica fechado. A ceia vai ser nas casas. Mas isso normalmente ou em um momento ou outro? Eu vi hoje postando do batismo e já vi da ceia. Eu falei, gente, isso é diferente. Mas isso é legal, por quê? Após a reunião, o que vai ter? Um churras. Vai ter um churrasco. Vai até comer, o pessoal fica conversando, rindo. Poxa, que legal, foi batizada, né? Falei, gente, que legal, porque hoje em dia, ó, acho que acontece muito isso. Acaba o culto, joga aquele pó ninja, a igreja assim. Por quê? Porque no dia seguinte eu tenho que acordar cedo, eu preciso fazer, eu preciso. Calma aí, gente, vamos tirar um dia aí pra gente se pipoca na casa de alguém aí. Você está falando isso, eu estou rindo aqui porque um dos meus objetivos para esse ano de 2025, agora já estou fazendo assim. Já está planejando. É pregar em menos tempo, né? Exatamente por isso. Porque começa. Oh, meu Deus do céu, 1h10 de pregação, 1h20. E realmente, e a gente tem que cortar um pouco mais esse período de culto, porque as pessoas estão com pressa de sair. E eu respeito o tempo das pessoas. Sim, acho que vocês vão fazer, eles sabem. Fazer, tudo é com ordem e decência. Mas eu questiono um pouquinho essa questão da gente, essa pressa de não ter comunhão. E naturalmente, né? Procurar na mensagem, se envolver. Isso é natural, não pode ser nada imposto. Porque tudo que é imposto não vai fluir. Você vê que é um negócio mecânico. Fica um negócio meio de interesse, né? Eu acho que a partir do momento assim, se eu começar a fazer com você, e aí, você tá, pô, não te vi ontem, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, Perfeito. E aquilo ali de alguma forma vai ter que te incomodar. Daqui a pouco você começa a ficar constrangido. Pô, tô ficando constrangido. Quem tá sempre mandando mensagem, mas você nunca pergunta um ou outro, né? Exato. Você nunca pergunta como é que ele tá. E você, cara, como é que você tá? Porque isso, conforme a gente vai fazendo, vai gerando na gente a vontade de fazer e um constrangimento. Pô, já tá feio já, porque ele tá sempre mandando mensagem, eu nunca pergunto nada. Como o amor de Deus nos constrange, né? Exato. Quando essa pessoa pensa, ele tá se importando comigo. Exatamente. Ele percebeu a minha ausência, ele está preocupado, ele quer o meu bem. Então isso nos constrange. Sim. Você acaba abrindo o coração, né? Porque Tiago vai falar, confessar os vossos pecados uns aos outros, seres curados, né? Então isso, quando a gente começa a ter essa interação com o outro natural, às vezes centraliza isso na figura do pastor, né? O pastor tem que procurar as ovelhas perdidas. Não, esse é um dever de toda a igreja, aconselhar mutuamente, cuidar uns dos outros. Exatamente. Está faltando muito a igreja de hoje. A gente centraliza isso nas células, no mentor, no discipulador, na figura do pastor, mas é um dever de todo cristão. Ovelha gera ovelha, né? Pastor cuida do rebanho como um todo, mas cada um ali no dia a dia, ali como um exército de Cristo, um soldado,
Até porque tem coisas que acontecem que de repente o pastor não vai saber. De acordo, porque está no dia a dia ali. Não, é meu vizinho, pô, pra chorar, acho que. Eu fico até incomodado, às vezes eu falo, que irmão deixou chegar nesse nível para bater aqui, para procurar. Vamos procurar antes, né? Antes de tomar a decisão, aquilo que você falou, Sim. vamos orar juntos, né? Nós damos conselheiros Vamos da conversar, sabedoria. né? Vamos tomar um café aqui, sabe? Vamos tomar um café. Informalmente, como você diz. Eu confesso que eu sou um pouquinho empolgado, eu tenho que melhorar nessa condição. Mas é isso, pô, vamos tomar um café junto, vamos lá, vamos tomar um café dele. Vamos tomar um café, mas vai ligar, vamos tomar um café. E aí, o que está acontecendo? Vai bater papo. Cuidado de se importar. Exatamente, é se importar. E dar ouvidos, né? Então você fala, eu ouço, vamos lá. Eu fico pensando nisso, a gente está vivendo um tempo de guerra, né? De batalha. Sim. E embora muitos usem a analogia da igreja como hospital, ela não é bíblica no sentido de que a gente não acha ela na Bíblia. Embora eu acredite que ela também funciona como hospital. Mas uma metáfora que é muito forte, além de corpo, a igreja vai chamando o Senhor dos Exércitos, a igreja como um corpo de soldados de Cristo. E aí, lá em Efésios, Paulo vai falar naquela nossa batalha da própria carne e sangue, utilizando a questão que estava preso da armadura do soldado romano. Ele vai falar: a gente tem que revestir isso da armadura. Aí você pensa nas armaduras: capacete, Que é a mente, né? a salvação, couraça, da As justiça, emoções, né? cinto, não é isso? Espada da palavra, escudo da fé, E o chinelo. E a pregar a sandália. cidade, preparação do Evangelho da Paz. O que não está protegido? Coraça, cinto, espada, escudo. O que não está protegido? Uma cobra. As costas. As costas. Por quê? Porque numa guerra você não precisa. Protege o outro. Não protege. Você não precisa se preocupar com a sua retaguarda. Porque da sua retaguarda, irmão, vai lá, estou orando por você. Isso aí. Estou lutando por você. Na tua retaguarda, o leão pode avançar. Como Arão e Ur, nós estamos aqui. José está lá, Moisés está cansado, mas um segura a mão direita, outro segura a mão esquerda. Então, isso é igreja. Existe exército de valentes, de soldados, que um corrobora com a missão do outro, com a luta do outro, com a batalha do outro. Não precisa me preocupar em ser apunhalado pelas costas. É o Júnior que me protege, que me orando guarda. por você. É igual aquele filme que o pessoal fala muito dos 300, né? Quando eu não vi o Rodrigo Santoro, né? Quando eles vão para a guerra, são 300 contra o exército, mas o que eles fazem? Sei lá. Esse filme está baseado na questão do Gideão, não, né? Não. Eu nunca vi, nada a ver. Mas tipo assim, na questão da proteção, porque quando chega o momento que eles vão para a guerra, é um lance de se defender. Eles fazem um círculo, um escudo, ninguém penetra ali. Acabou tudo escapamento. Mas por quê? Eles fecharam. Se fecharam aqui, ó. Ninguém penetra. Ninguém machuca ninguém. Não, estão protegendo. E quando um vai, tem negócio assim, né? Fica assim, de frente, né? Um protegendo. Então, a vida cristã É um filme bom, posso assistir? é bem sanguinária. Eu vou assistir o Gladiador 2. Minha esposa adora Gladiador. E Gladiador isso também, né? Sempre pra lá, sempre pra cá, a cabeça rolando. Eu não vi ainda não. Eu só vi um, eu não sei. O 2 entrou agora. De repente, não sei porque eu pretendo sair com o final de semana, sair com a família aí. Vamos ver o que a gente vai fazer, né? Mas acho que a vida cristã é essa. Não é só nos seus problemas. Alguém também tem problema. Acho que a questão meu problema é sempre maior. Não. Isso é triste, né? Pedro vai falar na sua carta lá: certos sofrimentos iguais aos vossos estão em toda a cristandade ao redor do mundo. Às vezes a gente acha que só a gente está sofrendo. Não, tem muita gente, de repente, do seu lado. Né? Não vai acontecer, mas de repente o seu filho está passando uma situação porque ele precisa de uma fala. E uma forma da gente sofrer menos e sentir menos a dor do nosso sofrimento é fazendo pelo sofrimento do outro. Quando eu saio de cena, e isso também é uma forma. Deixar o outro de lado e pensar no seu. Tem gente até que se zanga comigo um pouco, mas eu não me incomodo, não. Isso é um tipo de orgulho também, né? Existe aquele orgulho que fica muito característico de soberba, arrogante, aquela fala altiva, esse fica muito caracterizado, mas a pessoa que se auto-vitimiza muito, ela não sabe, mas até inconscientemente ela sofre um tipo de orgulho, porque ela acha que só ela sofre, que ninguém entende. O problema é maior do que de todos. Maior do que todos. E ela se coloca no centro.
Sim. Né? Então, se eu não me engano, foi C.S. Lewis que fala que humildade, meio que um antônimo de orgulho, não é você pensar menos sobre si, é você pensar menos em si mesmo. Sim. Então, toda hora que eu fico pensando em mim, me coloco nesse lugar de centralidade, eu estou sendo orgulhoso, estou sendo altivo, ainda que eu esteja pensando menos sobre a minha pessoa, me colocando mais na base. Eu estou pensando muito ainda sobre mim. Pensa menos em si mesmo. E pensa mais, vamos buscar o Júnior Borges. Ele está precisando de alguma coisa, vamos estar a família dele. Sai um pouquinho dessa cena, porque Deus cuida de nós. Enquanto nós cuidamos dos outros, Deus continua cuidando de nós. Esse é o sentido de corpo, que é a igreja, né? A interdependência, a mutualidade dos membros de cada um. Cabeça é Cristo, o corpo ele vai mantendo os membros vão. E o corpo tem que se movimentar em ordem. Em coordenação. Por isso que a gente tem a cabeça e tem um falha no né? Tem uma frase que eu gostava muito quando o Bispo Darcy falava, que ele fala o seguinte: se preocupe com as coisas de Deus, que Deus se preocupa com as suas. E o que são as coisas de Deus? Nossa, você pega a Bíblia, cuidar dos órgãos, cuidar de não sei o que, fazer isso, fazer órgão. Isso são as coisas de Deus. Isso, e as minhas? Eu cuido. Pode ficar tranquilo, está em boa. Buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Isso mesmo. Eu gostaria muito. Eu sei que você está numa correria, você tem um tempo, né? Tem compromissos, mas uma vez que eu vi você pregando, você contou um pouco do seu testemunho, né? Da sua esposa, do neném e tal. Eu falei, cara, isso aí, de repente, muitas pessoas já passaram por isso. Eu não sei como é que está seu tempo, mas eu gostaria do seu testemunho. Posso contar agora, né? A gente... É que dentro do testemunho, por isso que eu falei assim, nós temos Virgínia, pulei muitas... A gente marca outra. Vou marcar outra. O Mozinho também ela conta. Isso aí é maravilhoso, viu? Vocês dois. Mas só para o pessoal, de repente, não ficar aí curioso, conta ou não? Deixa para a próxima. Parte 2. Vamos deixar para a próxima, então? A gente deixa para... Vamos deixar para a parte 2. A gente vai marcar um outro podcast, de repente vem vocês falaram. Ia ser top. Legal, em família, legal. Porque a gente está falando de família, testemunho familiar. E isso é bem bacana. Então, pastor, quero te agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito feliz desse bate-papo aqui, bem informal. E eu sei que tem mais coisas ainda, muita história ainda. Mas como a gente falou, de repente vamos marcar um próximo aí. E se você gostou dessa conversa aí, se inscreve aí no canal, deixa o likezinho, clica no sininho que virão outros. Se você gostou, deixa um comentário. Pastor Guilherme, eu quero ouvir seu testemunho. Aí eu vou passar para ele, que aí para ele vir aqui com a amada. O testemunho é forte. Para a gente falar desse testemunho, né? Que é montar os dois aqui, que eu acho que vai ser bem bacana. E a gente começa mais um pouco, toma um café. Te agradecer o convite aí, seu grande homem de Deus. Está sempre com esse sorriso, com esse semblante aí angelical. Amém. É sempre um prazer desfrutar da sua companhia. Amém. Enfim, é alguém que fala da palavra de Deus assim, com muita ternura. Isso é muito difícil da gente. A gente vê as pessoas falando, né? De qualquer maneira ou com interesse. Mas o irmão fala com uma alegria, com uma doçura. Fiquei com vergonha. A gente deve reproduzir Cristo, né? Exatamente. Pensa em alguém como Cristo, sem demagogia alguma, pensa em alguém como João Borges. Alguém manso e humilde de coração, trabalhando em prol do reino. Que vive esse versículo, que é o versículo da minha vida, Romanos 11:36, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele depois da glória eternamente. Obrigado. Pastor, obrigado pela presença. E se você gostou, mais uma vez, se inscreve aí. Até a próxima. Paz. Tchau.